Bom dia, pessoal. Tudo jóia com vocês? Dando continuidade e já avançando, né, nos conteúdos. Hoje a gente vai trabalhar com dinâmica climática, certo? Vamos conseguir terminar essa aula só na próxima semana. Então esse slide aqui já são suficientes para as duas aulas, certo? Então esse é o material que a gente vai usar hoje e na próxima sexta, certo? Muito bem. E aí a gente trabalhou o último conteúdo, né, sobre a água e vai estar trabalhando agora com a dinâmica climática, certo? Entender um pouquinho sobre isso. Rapidamente, obviamente. Então, diariamente a gente se depara, né, com duas situações, tanto no nosso cotidiano, como se a gente for observar, por exemplo, na mídia, tá? Que é falando sobre tempo e clima. E existe uma diferença entre os dois, certo? Tempo é, é um estado momentâneo, tá? E clima, ou melhor, tempo ele é um estado, realmente, é isso mesmo. Tempo ele é um estado momentâneo e clima ele é permanente. É tanto que para haver uma mudança drástica no clima, é necessário que tenha um planejamento e uma observação aí durante 30 anos, para vocês terem uma ideia. Já o tempo não, o tempo ele varia todos os dias de temperatura, se tá sol, tá chovendo, enfim, tudo isso são mudanças no tempo, certo? Então, olha, como eu coloquei aqui, ó, o clima realmente é um estado constante de um determinado lugar, certo? O tempo não, é só um estado momentâneo, tá? E essa figura aqui ilustra muito bem isso. Tranquilo? Então aqui nós temos um esquema, né? Nós temos a superfície terrestre e temos o Sol, e a forma com que a superfície terrestre está posicionada para o Sol influencia diretamente nas condições climáticas. Por quê? Porque essa parte aqui do meio da linha do Equador, ela vai acabar tendo uma maior temperatura, certo? Por conta da maior influência que ela tem no Sol, por conta da localização aqui. Então, todos os países localizados próximos à linha do Equador, qualquer estado, ele vai ser mais quente, certo? Por quê? Porque nós sabemos que a Terra, né, ela tem dois movimentos, de rotação, que é um giro em torno de si, e o de translação, que é um giro em torno do Sol, certo? Então, esse esquema aqui mostra muito bem isso que eu estou falando para vocês, tá? Bom, seguindo adiante, esse esquema aqui vai mostrar para vocês as zonas climáticas, né? Que de certa forma eu já adiantei naquele slide anterior, mas o que, que seria isso? Então, aqui você observa claramente, né, a influência do Sol na, na superfície terrestre, tá? E aqui nós temos justamente essa linha do Equador, que é a parte mais central, que recebe mais influência da radiação solar, tá? Então nós vamos ter aqui uma zona tropical, é um clima mais quente, certo? E à medida que a gente se afasta, a gente vai estar chegando nas zonas temperadas, que está em verde, e essas zonas temperadas vão ter uma característica mais fria até chegar nas zonas polares, tanto norte quanto sul, tá? Então, o posicionamento de cada lugar aqui na superfície terrestre, as condições climáticas é influenciada pelo, pelo Sol, certo? Bom, então aqui, né, a gente precisa entender também o que é uma atmosfera, tá? Já que todas essas diferenças na mudança de temperatura, a chuva, tudo o que acontece do ponto de vista do clima e do tempo vai acontecer aqui nessa atmosfera, certo? E ela é formada por um conjunto de gases, onde há a existência de vida, tá? E aqui é justamente nela onde ocorre essa relação tempo e clima, certo? E esses gases, a associação desses gases, ele vai acontecer justamente por conta da gravidade, né? Aí eu tenho aqui um esquema para vocês, e aqui nós temos todas as camadas da atmosfera, mas o nosso foco é essa troposfera, certo? E a troposfera
ela é justamente essa camada mais próxima da gente, mais próxima da superfície terrestre. Em cima dela nós vamos ter aqui a estratosfera, e o que vai ser interessante aqui é que na estratosfera vai estar a camada de ozônio, tá? E a camada de ozônio, ela funciona como se fosse uma protetora da superfície terrestre, tá? Ela consegue aí fazer com que os raios ultravioletas não nos prejudiquem tanto. Então, é uma questão bem interessante para vocês, tá? Realmente essa camada de ozônio ela vai funcionar naturalmente, tá? Naturalmente ela funciona como protetora. Porém, ela pode apresentar alguns problemas por conta do nível de poluição, né? E de problemas ambientais. Bom, aí isso aqui é só falando um pouquinho do que é a troposfera e do que é a estratosfera, certo? Para vocês, o que é que nós vamos encontrar aqui na troposfera? A quantidade de gases, tá? Então vocês podem estar observando esse material, que como vai estar disponível para vocês, né? E aqui é só mostrando um esquema de como que seria essa camada de ozônio, tá? Vejam que ela funciona como uma protetora realmente. E aí ela corre alguns riscos de ser ela está passando por alguns problemas mais recentemente em função da poluição, certo? E aí é algo que eu vou pedir para vocês pesquisarem junto com a charge que eu estou mandando lá na atividade, certo? Sobre a camada de ozônio, qual a importância dela e seus impactos, certo? Então, gente, é isso. Obrigadão e até a próxima.